Revela. Boa noite. Hoje estamos direto da redação do jornal O Diário de Sorocaba. Construído ao redor de um sonho de um homem, Vitor de Luca, há mais de meio século nascia o Diário de Sorocaba, importante veículo de comunicação que no dia 6 de julho completou 55 anos de fundação e que ao longo de toda a sua trajetória se tornou parte fundamental no registro e na construção da história da cidade, relatando durante todos esses anos com imparcialidade e responsabilidades fatos que marcaram a vida de todos nós sorocabanos. Assim, hoje, o programa Júnior Mosco Revela tem o prazer de mostrar detalhes aqui, direto da sede do Diário de Sorocaba, de como é feito um dos jornais mais respeitados de Sorocaba e região. Por isso nós vamos falar com Cláudio Grosso, editor-chefe desse jornal. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Eu, primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui, falando da história, falando desse jornal que, para a gente, é um patrimônio, né? Eu não sei se a gente pode chamar um patrimônio para Sorocaba ou se é um patrimônio para a humanidade, porque ele relata uma história, ele relata vidas, não é? E eu queria que você começasse falando para a gente como que surgiu o jornal Diário de Sorocaba. Bem, em primeiro lugar, é um prazer, né? O prazer é nosso de recebê-lo aqui. Obrigado. Gostaria de aproveitar de imediato a oportunidade para cumprimentá-lo pelo trabalho que você desenvolve na televisão em Sorocaba e entrevistando tanta gente, né? E realmente você está de parabéns por isso. Obrigado. Mas eu gostaria de dizer que o Diário de Sorocaba realmente é um patrimônio de Sorocaba, né? É um patrimônio que nasceu no dia 6 de julho de 1958, através do idealismo de Vitor Siof de Luca, né? Naquela época, só para que você tenha uma ideia, o Vitor, ele trabalhava em São Paulo. Em 1952, alguns anos antes dele fundar o Diário, ele trabalhava em São Paulo, aí ele casou e veio para Sorocaba. Então, só para você ter uma ideia o que significou isso. Era uma época em que todo mundo saía do interior do estado de São Paulo para ir para a capital, que era onde todo mundo tinha mais condições, né, queria alçar estudar, conseguir um emprego, né? Então todo mundo saía de Sorocaba e ia para São Paulo. O Vitor fez exatamente o inverso. Ele saiu de São Paulo e veio para Sorocaba, sabe? Tá. E veio arriscando tudo, né? Porque o Vitor, ele ainda era moço, não tinha dinheiro, e ele veio aqui arriscando tudo. Mas sim um ideal. Sem dúvida. E foi graças a esse ideal que ele conseguiu fundar o Diário de Sorocaba, né? Que se mantém em atividade até hoje. Retornando ao dia 6 de julho, de 1958, você tem historicamente registrado, você sabe me dizer como que foi a receptividade dos leitores e como que foi para o jornal a feitura da primeira presenciado isso, tanto pela cidade como por quem partilhava da confecção dessa história. Na verdade foi uma grande movimentação naquela época, né? Porque o surgimento de um novo jornal era realmente algo assim extraordinário para a cidade, né? Era uma novidade e todo mundo estava aguardando a chegada do diário, porque naturalmente o jornal já estava sendo anunciado há quase um mês, né? Ele sairia às ruas no dia 6 de julho, mas isso já um mês atrás a gente vinha divulgando na cidade. E realmente foi uma movimentação muito grande e a expectativa, né, que teve na cidade em torno do Diário de Sorocaba. E desde a primeira edição,
a população de Sorocaba sempre gostou muito do diário, né? Justamente porque ele veio com essa proposta de ser um jornal independente, um jornal que realmente iria trabalhar pelos interesses de Sorocaba e dos sorocabanos. Como que funcionava o processo de impressão, maquinário e a distribuição lá no início? Como que isso se dava no início? Naquela época, a impressão do jornal, de qualquer jornal, era muito rudimentar, porque não tinha todos os equipamentos que nós temos hoje. Naquela época, por exemplo, nós chamávamos a impressora de máquina plana, não era offset. Offset só veio não sei quantos anos depois, mas só a partir de 1970, 70 e pouco, é que os jornais começaram a implantar o offset. Antes disso era uma máquina que, na verdade, a impressão não era boa, né? Mas era o que os jornais tinham na época. E, de qualquer forma, aquilo lá deu condições para que a gente fosse aprimorando também as nossas atividades, né? E como que era nessa época, né? Como você falou, nesse maquinário e tal, mas como era essa afinidade com os funcionários, com as pessoas que trabalhavam, eram mais famílias, quem é que fazia o jornal? Exatamente, veja bem, naquela época era o que você falou, era uma família, todo mundo se integrava de corpo e alma ao jornal, se dedicava era uma coisa impressionante. Isso em qualquer jornal da cidade, né? E a gente, eu me lembro que o jornal, por exemplo, tinha tanta gente que trabalhava aqui, colaboradores ou funcionários, mas no jornal vivia forrado de gente, sabe? Então a gente tinha assim era uma verdadeira família. E o Vitor e a Tereza, que eram os touros do jornal, faziam questão de tratar a todos como gente da nossa família, sabe? Então aquilo, hoje infelizmente a gente não percebe em qualquer jornal aquilo que a gente vivia antigamente. A gente não percebe a existência hoje, porque as coisas mudaram muito, né? Antigamente a gente era obrigado a colher as notícias diariamente. Você tinha que correr atrás das notícias. Hoje as notícias chegam e às vezes de maneira deturpada, né? Pois então, antes parece que era a paixão jornalística era muito maior do que hoje. Tá. E como você falou nessa questão da paixão jornalística, como que foi a relação com os primeiros anunciantes? Prontamente eles compraram a ideia, estranhavam porque é um jornal novo. Como foi isso? Não, é isso que eu digo. Houve assim uma grande expectativa em torno da chegada de um novo jornal. E quando o jornal chegou, agradou a todo mundo. E os próprios comerciantes pareciam um negócio incrível, mas faziam questão pelo menos a maioria, de colaborar com o jornal. Eles queriam que o jornal fosse para frente. Queria que desse certo. Queria que desse certo. Então, e a gente percebia que nós tínhamos os nossos agentes publicitários, né, que eles faziam, eram os contatos publicitários. E eles eram sempre, assim, olha, muito bem recebidos por todos os comerciantes e empresários da cidade. Por quê? Porque todo mundo queria que o jornal avançasse, evoluísse, e tudo para o bem de Sorocaba, evidentemente. Então eles achavam que o jornal era de suma importância para a vida da cidade. Luca, né, era um desses homens, e um dos raros exemplos de dono de jornal, né, apaixonado pelo jornalismo e compromissado com a verdade. E sem sombra de dúvida foi um dos seus maiores, foi deixado um jornal, né, para que as pessoas pudessem continuar essa jornada de trabalho. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Vitor De Luca, vamos falar um pouquinho também sobre a Tereza. Só para você ter uma ideia, o Vitor foi o pioneiro da imprensa em Sorocaba. Ele foi o primeiro jornalista profissional
formado por uma escola superior de jornalismo, que era a Casper Libero, a chegar aqui em Sorocaba. Até então, Sorocaba não tinha um jornalista profissional. Nós tínhamos jornalistas, mas que não tinham o preparo acadêmico, não tinham cursado uma faculdade, né? E o Vitor, então, foi o primeiro a chegar em Sorocaba como jornalista profissional. E a partir daí, então, muita gente passou pelo Diário de Sorocaba, né? E acabou se transformando em grandes jornalistas aqui na cidade. Agora, o Diário de Sorocaba, eu sempre digo que foi uma verdadeira jornalismo, né? Porque embora aqui na época a gente não tivesse uma escola de jornalismo, uma faculdade de jornalismo, nós tínhamos o Diário de Sorocaba, que tinha um jornalista profissional. E todo mundo que passou por aqui e que muitas vezes não, que continuam trabalhando por aí, eles têm o diário no coração, né? É uma coisa impressionante. Exatamente. Eu já entrevistei o diário deu uma oportunidade para a gente. Muitos assim, eles falam do Diário de Sorocaba como eles falar da própria casa, com uma ternura, com gratidão. É impressionante, porque todos os jornalistas que eu entrevistei, eles falam, eu passei pelo Diário de Sorocaba, o Diário de Sorocaba foi uma escola, então eu acho que isso, essa atmosfera, que o Vitor de Luca, né, implantou, de ter sempre uma família reunida em volta, eu acho que ela perdura e isso continua relevando, não é? Continua com todos nós, principalmente com os filhos do Vitor, o Maurício e o Walter, né, que continuam à frente do jornal, mas naquela época o pessoal gostava do Diário de Sorocaba pela forma, né, principalmente pela forma como o Vitor conduzia o jornal, pela seriedade com que ele trabalhava para que o jornal crescesse sempre, né? Então, todos aqueles, como você falou, todos aqueles que passaram pelo Diário de Sorocaba reconhecem isso, reconhecem o que o Vitor representou para o jornalismo e representou também para a vida de cada um deles. Uma questão que talvez seja um pouco delicada de nós falarmos, foi quando do desaparecimento do Vitor junto com a Tereza. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente o que isso representou para a população, porque eles eram duas pessoas muito queridas, né? Eram muito religiosos, eram pessoas que estavam sempre fazendo o bem, praticando o bem, e foi uma comoção meio que geral. Eu queria que você... Na verdade, essa passagem foi uma tragédia para nós. Foi uma tragédia para nós. Então, o Vitor e a Tereza, eles faleceram num acidente de carro aqui na estrada na Raposo Tavares, né, em direção, nas proximidades lá de Piraí do Sul, né? E ainda tem uma história, né, um relato, que ela telefonou um pouco antes para chegar, para aguardar, né? Ela avisou os filhos que dentro de mais algumas horas eles chegariam aqui na cidade. Infelizmente não chegaram, né? Mas como eu disse para você, esse acontecimento foi uma tragédia para todos nós, para os familiares, para o pessoal do diário e para a própria cidade, né? Porque os dois eram muito queridos da cidade. Então foi a perda dos dois no mesmo dia, no mesmo acidente, sabe? Então para nós foi, naquele dia você não sabia exatamente como você tinha que fazer para a gente colocar o jornal na rua, né, no dia seguinte, né? Então todo mundo ficou sem saber exatamente o que fazer. Eu me lembro, nós contamos com a ajuda de muitos profissionais de imprensa aqui da cidade que vieram nos ajudar aqui a fazer o jornal naquele dia. E então... Nesse momento surgiram as mãos amigas. Sem dúvida. Né? Tanta gente que já havia passado pelo jornal, naquele dia voltou para cá para dar uma mão para a gente. E a própria população de Sorocaba que
chegou junto, sabe? Então isso é que deu força para que o jornal continuasse circulando normalmente, né? E dentro de toda essa trajetória também, você desde os 13 anos já estava envolvido aqui no jornal? Sim, eu já estava, eu comecei praticamente aqui no Diário de Sorocaba, né? Então eu tinha mais ou menos de 13 para 14 anos, eu vim de São Paulo para cá, né? Porque a minha irmã, a Teresa, queria que meus pais mudassem aqui para Sorocaba, porque ela também queria ajudar o Vitor aqui no jornal. Então nós viemos aqui para Sorocaba. Certamente, se eu tivesse um pouco mais, se eu tivesse um pouco mais de idade, se eu tivesse, por exemplo, 17, 18 anos, provavelmente eu não teria vindo, porque aí eu já seria mais ou menos dono da minha vida. Eu ia falar para os meus pais: vocês vão, que eu fico aqui em São Paulo, que eu prefiro ficar aqui em São Paulo do que ir para Sorocaba. Que bom então que você tinha 13 anos. Exatamente. Não é? Ainda bem que só tinha 13 anos. Porque aí eu vim para Sorocaba e nunca mais eu quis sair de Sorocaba. E hoje, por exemplo, eu tenho título de cidadão sorocabano, né? E eu gosto de dizer, sempre que a oportunidade surge como hoje, eu gosto de dizer que, na verdade, Sorocaba é a minha primeira pátria. E Sorocaba deve ser a primeira pátria de cada um de nós, né? Porque o Brasil começa onde? O Brasil começa dentro de nossa casa. Começa na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Se nós fizermos tudo de bom e do melhor para o nosso município, nós estaremos fazendo para o Brasil. Então eu gosto de dizer que o Brasil, para mim, começa aqui em Sorocaba. Para todo Sorocaba. Não é em Brasília, São Paulo, Rio, Salvador ou Rio Grande do Sul que o Brasil deve começar, não. Deve começar na nossa cidade. É aqui que nós moramos, é aqui que nós trabalhamos, que nós educamos os nossos filhos, e é aqui que realmente o Brasil começa. Cláudio, eu sinto em você também uma paixão muito grande por Sorocaba, pelo jornalismo, e dentro dessa paixão, como você hoje visualiza, né, nesse cenário, né, que nós estamos vivendo, não o cenário político, mas o cenário geral, quando você fala que a nossa casa é a nossa pátria, então Sorocaba é o nosso reduto. Como você encara hoje o que nós estamos fazendo, né, ou o que nós deveríamos fazer e não estamos fazendo por Sorocaba? Exatamente. Olha, eu acho que cada um deve pensar seriamente nisso, né? Porque como eu já disse, é a partir daquilo que cada um de nós pode fazer que Sorocaba sempre vai melhorar, que a qualidade de vida aqui em Sorocaba pode melhorar. Ninguém ignora, né, o progresso e o desenvolvimento de Sorocaba nos últimos 30 anos, por exemplo. Ninguém ignora isso, né? Então tudo isso se deve, né, à perseverança, à participação na vida política, social e econômica de Sorocaba, de todos os sorocabanos, né? Hoje nós temos muita gente que vem de fora, né, morar na cidade por causa daquilo que Sorocaba representa hoje, né? Mas 50 anos atrás, por exemplo, nós não tínhamos essa movimentação que Sorocaba tem hoje, né? Então Sorocaba evoluiu muito graças, né, a todos os sorocabanos que desde lá de trás vem trabalhando muito para o progresso da cidade. Eu acho que todos os sorocabanos, mesmo os que estão chegando aqui agora, em função de todo o desenvolvimento de Sorocaba, precisam incorporar isso dentro de si. E cada um tem que dar o melhor de si para que Sorocaba possa continuar crescendo como se deve, né? E, como eu disse, a partir do momento que Sorocaba cresce como se deve, quem cresce é o Estado de São Paulo e o Brasil. O fato mais curioso que marcou a sua trajetória dentro do jornal ou do próprio jornal? Olha, na verdade, deve ter muito, ao longo de todos esses anos foram tantas coisas assim engraçadas e
que nós vivemos aqui no jornal. Eu estou me lembrando de um caso agora, que certa vez nós publicamos alguma coisa no jornal contra alguns vereadores, sabe? Não, o jornal publicou alguma coisa aqui, eles não gostaram. Eles não gostaram, Eles não gostaram e achavam que o jornal estava inventando. Tá. E nós enfatizamos que aquilo era verdade. Muito bem. Então, o que eles tentaram fazer foi apagar as notas taquigráficas da Câmara, mudar alguma coisa, para dizer, para mostrar para todo mundo que o jornal estava errado. Só que o dia que eles foram fazer isso, na casa da taquígrafa da Câmara, que era num bairro aqui distante de Sorocaba, alguém da Câmara, né, algum funcionário avisou a gente aqui, de que eles estavam indo até a casa da moça, que era taquígrafa, para mudar o que eles haviam dito. Então eu me lembro que nesse momento me deram o endereço de onde ela morava, no bairro aqui, e imediatamente eu, com o meu carrinho, um Fusca que eu tinha, e o fotógrafo do jornal, nós fomos para lá. Tá. E fizeram... Foi tão rapidamente que nós chegamos lá e eles não tinham chegado ainda. E nós ficamos escondidos no meio de um matagal que tinha nas proximidades, esperando eles chegarem. E quando eles chegaram, o nosso fotógrafo, sem que eles percebessem, começou a filmar, a fotografar, eles entrando dentro da chácara. E aí eles se reuniram numa varanda que tinha na chácara, e nós ficamos lá fora, eles não tinham visto ainda, e nós ficamos observando. Aí depois eu falei para o nosso fotógrafo, não, você pode entrar lá agora e fotografá-los, todos eles reunidos lá. E foi uma cena engraçada, porque o nosso fotógrafo foi caminhando em direção a eles e foi fotografando. Aí quando um deles viu, aí já alertou todo mundo, olha, fotógrafo e não sei o quê. Aí eles começaram a dizer, venha mais perto que eu quero pegar você, fotógrafo, venha mais. E o nosso fotógrafo, então foi um negócio assim, hilariante. Até, né? Manter um veículo que preza pela qualidade de informação, né, e defende os interesses sociais, não é uma tarefa fácil. Não é? Como o Diário de Sorocaba garante, né, e continua garantindo esses princípios, né, de não distorcer os acontecimentos, o acontecido, ele mantém sempre uma imparcialidade nos fatos. E essa imparcialidade é que garante a credibilidade do jornal. E fora isso, né, se você não tiver credibilidade, qualquer que seja o meio de comunicação, certamente vai ter muita dificuldade de ir para frente, sabe? A credibilidade é tudo num veículo de comunicação. E é isso que nós aprendemos ao longo dos anos. Não adianta que foi isso que o Vitor ensinou para todos nós, né? Ele queria que o jornal fosse feito com seriedade, né? Sem deturpação, sem perseguir quem quer que seja, quem quer que fosse. Então, essa foi a postura do Diário ao longo desses 55 anos de existência. E é evidente que nós vamos ter que continuar sempre assim, porque nós não tem como mudar certas coisas. Sabemos também que as dificuldades para se manter qualquer veículo de comunicação ou qualquer que seja o comércio, as dificuldades são muito grandes, né? A manutenção de tudo é muito grande. Hoje, como que o Diário de Sorocaba lida com a situação econômica do país, com a situação assim, que às vezes a gente fala assim, por mais que eu seja apaixonado pela TV ou pelo teatro, mas tem um momento que eu falo, e agora? Como que eu vou fazer? Eu imagino no jornal, como que vocês lidam com essa manutenção? Veja bem, principalmente depois da morte, né, do Vitor, da morte da Tereza, na verdade o jornal passou a enfrentar uma série de dificuldades, uma série de problemas, até porque eles eram, né, eles é que comandavam tudo, eles que estavam
Então foi uma fase muito difícil para o diário, até porque o Vitor teve um outro filho, Fernando, que morreu de câncer, com câncer, sabe? Então, e tudo aconteceu mais ou menos na mesma época. São 4 filhos, o Fernando, a Leila que é médica. A Leila que é médica, o Fernando, o Walter e o Maurício. O Walter e o Maurício que continuam à frente do jornal. Na frente do jornal. Então, o que eu quero dizer é que o jornal, desde aquela época, passou a enfrentar uma série de problemas, sabe? Problemas financeiros. Mas o que eu digo para você é o seguinte: graças à postura do jornal, né, e graças à credibilidade do jornal, é que todos esses problemas foram sendo superados, né? E o que nós esperamos aqui é continuar contando, né, com a colaboração, né, de todos os sorocabanos, de todo o comércio, da indústria da cidade, para que a gente possa levar o jornal sempre à frente. Cláudio, nesse período, nessa trajetória toda, houve algum momento de perseguição política, ou de perseguição, ou de acusação de favorecimento, porque veículo de comunicação, se a gente fala de um, a gente está protegendo. Se fala do outro, está falando mal. Como é que teve algum momento? Essas coisas realmente acontecem com qualquer veículo de comunicação, né? Todo mundo sabe que aquele que o jornal, por esse ou aquele motivo, acaba fazendo uma crítica, é claro que ele não vai gostar, ninguém gosta de ser criticado, não é verdade? Agora, todo mundo sabe, antes e acima de tudo, todo mundo sabe que o Diário de Sorocaba trabalha com responsabilidade e não fica perseguindo quem quer que seja, sabe? Então, muitas vezes a gente pode até criticar alguém, mas não vai demorar muito para esse alguém... Então, pela imparcialidade exatamente, mesmo. Porque o jornal não tem assim, propensão, não tem vocação para ser deste ou daquele lado, sabe? Então isso, para nós, é algo de fundamental importância. Cláudio, dentro dessas 5 décadas, você tem mais ou menos uma precisão de quantos exemplares já foram impressos? Essa é uma pergunta que você está me estucando. Agora, ainda recentemente, na última edição do jornal, quando ele completou 55 anos, eu me lembro que num texto que eu escrevi, eu falei a respeito do número das edições. Eu não sei se são mais de 10 mil edições ou 15 mil edições. É uma coisa mais ou menos assim. 10 ou 15 mil? Eu acho que passa já de 15 mil nesses 55 anos. Não, isso é importante porque nós também somos como vocês. Nós somos imparciais e nós perguntamos, e aí isso mostra que a gente não combina. Não, está tudo bem. Quanto, entendeu? Então, se foi 10, ótimo, se foi 15, ótimo. Exato, com o advento da tecnologia, que hoje a tecnologia está aí, né? E principalmente na comunicação, como que o Diário de Sorocaba sofreu essas alterações? Ele se modificou em quê? Bom, o que eu digo para você é o seguinte: desde que o Diário foi fundado em 1958, em termos de avanço, né, da tecnologia, nós passamos por uma série de fases, né? Antigamente você é moço, e todos vocês aqui são moços, vocês não sabem como era feito o jornal. O jornal tinha, a gente colocava as páginas na máquina e alguém ficava puxando a página do jornal para imprimir. Era o impressor, ele puxava a página do jornal e ia imprimindo aquilo. Veja só que coisa mais ultrapassada que era isso, né? Mas naquela época era o que existia. E depois eu me lembro que o Vitor comprou uma outra máquina, que aí ela já funcionava automaticamente, mas era muito devagar também. Alguns anos depois ele comprou uma série de outras máquinas, né? Até a 7 que a gente tinha, que, né, essa ainda continua funcionando.
Ainda falando dessa mudança de tecnologia, né, nós não podemos ignorar esse fenômeno, né, que hoje acontece das redes sociais, Facebook, enfim, Twitter. Como que esses segmentos, eles interferem de maneira positiva ou negativa dentro do jornal escrito? Não, eu acho que as redes sociais acabam contribuindo e muito, né, para o desenvolvimento de tudo. E também contribui. Eu sei que aqui em Sorocaba, que são tantos aqueles que divulgam o diário, né, através das redes sociais. Então, hoje mesmo eu conversei com um amigo nosso que é fotógrafo, ele tem o Facebook, e falou: Cláudio, hoje eu coloquei no meu Facebook o editorial do Diário de Sorocaba, porque eu gostei, eu coloquei. Então, eu acho que as redes sociais acabam até ajudando a gente, né? Você falando, hoje coloquei o editorial. Claro, como é fazer editorial diariamente de um jornal? Da onde que... Porque, veja bem, da onde vem... Porque, como criador que sou também, né, eu fico pensando, para criar uma obra, eu às vezes demoro um pouquinho. E o editorial não deixa de ser uma obra. Né? Sem dúvida. E como que é que diariamente você tem que ter esse... Antes de mais nada, você tem que estar sintonizado com tudo aquilo que acontece em Sorocaba, no estado, no Brasil e no mundo, né? Porque às vezes você faz um editorial referente a algum problema de Sorocaba, aquilo que está mais em evidência na cidade, ou aquilo que também está mais em evidência no Brasil, por exemplo, como é o caso das recentes manifestações que estão tomando conta do Brasil. Então você tem que sempre estar ligado nisso para que você possa fazer um editorial, né? E dentro do editorial, vou fazer uma pergunta bem assim, tem momentos que o coração, o sentimento fala mais alto e deixar isso mais doce para que as pessoas não sofram tanto com a brutalidade do que eu tenho que falar. Como que funciona isso? Exatamente. Aí depende daquilo que você está abordando, né? Dependendo do caso, aí você vai ver o que você vai focalizar exatamente, não é? Como que eu vou focalizar isso, né? Então, tudo isso, na verdade, acaba envolvendo a própria proposta editorial do jornal, né? Então, você tem que saber o que você vai fazer em sintonia com aquilo que o jornal sempre representa, né? Com a sua linha editorial, né? Então, na verdade, mas o que eu digo é o seguinte: antes e acima de tudo, você tem que estar sintonizado com os problemas. Você tem que se identificar com os problemas, né? Você tem que saber aquilo que você vai ter que, muitas vezes, eu sou obrigado também a pesquisar, né, determinados assuntos, né? Porque hoje eu posso falar a respeito de um problema, vamos supor, despoluição do rio Sorocaba, né? Mas eu tenho que fazer alguma pesquisa para saber o que aconteceu anos atrás, o que poluiu o rio, por que o rio ficou tão poluído ao longo dos anos e hoje, felizmente, já está despoluído. Então, você tem que ficar, às vezes, pesquisando determinados assuntos. Cláudio, qual notícia que você jamais gostaria de publicar? Eu não gosto, eu jamais gostaria de noticiar, embora muitas vezes a gente é obrigado a publicar, né? Notícias que denigrem as pessoas, notícias que acabam envolvendo as famílias das pessoas, né? Que na verdade não tem nada a ver com determinados momentos da vida de quem está no centro daquela notícia, né? Mas você acaba atingindo os familiares e esse tipo de coisa eu não gosto
de publicar. Muitas coisas a gente até evita, a gente publica apenas o essencial, sem entrar em determinadas questões que não tem nada a ver, né? E qual notícia que você ainda não publicou, mas que você ainda espera um dia publicar? Qual a notícia, ou para Sorocaba, ou para o Brasil, ou para o mundo? Qual seria uma notícia que você já no seu travesseiro, já pensou assim, como eu gostaria de poder falar isso, dar essa notícia para a humanidade? Olha, na verdade são tantas as boas notícias que a gente poderia passar para as pessoas, né? Mas aqui que está no seu travesseiro. Mas o que eu gostaria mesmo neste momento eu gostaria até de falar assim mais pessoalmente, o que eu gostaria é de ver o Diário de Sorocaba avançando cada vez mais. Este é o meu grande sonho, né? É o grande sonho de todos nós aqui do Diário de Sorocaba. Fazer com que o Diário de Sorocaba possa avançar continuadamente, acompanhando, né, o desenvolvimento, o progresso da cidade de Sorocaba. Eu gostaria disso. Dessa notícia. Manchete de primeira capa. Sem dúvida. Estivemos aqui revelando hoje o Diário de Sorocaba, revelando Cláudio Grosso, que veio permear para nós o que é essa família do Diário de Sorocaba, né? Esse legado deixado por Vitor de Luca e Teresa, que hoje ainda tem essa continuidade pelo Walter e pelo Maurício, que é direcionado pelo Cláudio e que continua um trabalho sério, um trabalho de dedicação e principalmente sem vínculo nenhum. Eles trabalham em prol de nós sorocabanos, de nós seres humanos, procurando levar para você o melhor que a cidade tem. Às vezes, como ele mesmo disse, tem que dar notícias tristes, mas procura deixar de uma maneira mais doce, para que a gente possa ler e ficar feliz. Cláudio, muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui e ser recebido por você. Muito obrigado mais uma vez, né, pela sua presença aqui no Diário, e mais uma vez eu gostaria de cumprimentá-lo, quero repetir isso, por tudo aquilo que você tem feito de bom na televisão. Muito obrigado. Tudo de bom, muito obrigado, meu.